Bhavavishta Supurakam Guru Ganaira Shishya Sambhushitam Chintya Samasavida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalam Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadiva Bhagavat Premnai Bija Pradam Vanchakapatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Gyanantimirandasya Gyanaganam Shalakaya Shashurum Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadish, Jagadish. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo, mais um encontro da gente aqui no Singulares. Então eu saúdo também quem está assistindo pelo YouTube. Fico muito feliz com todo mundo que está acompanhando o canal e quem acompanha já faz há bastante tempo. Quem está chegando agora também, dá um like, coloca para seguir e encaminha para as pessoas que gostam de astrologia védica, para as pessoas que gostam de filosofia indiana, né, de filosofia védica, para as pessoas também que estão querendo desenvolver vida espiritual e ter boa associação. Porque, em última análise, o encontro da gente aqui, ele é uma grande desculpa para estar juntando pessoas legais para falar sobre temas elevados e buscar pelo autoconhecimento. E aí, um dos elementos, um dos parâmetros, uma das ciências que a gente usa para buscar por esse autoconhecimento é a astrologia védica, é o Jyotish. E a gente já vem, né, trazendo vários conteúdos muito interessantes que estão dentro do histórico do canal. Então eu recomendo principalmente a leitura do Srimad Bhagavatam e a leitura do Graha Sutras, que logo mais a gente vai continuar também. Então, hoje a gente vai continuar com a leitura da introdução de um livro extremamente lindo e importante que foi compilado por Srila Bhakti Dev Goswami Maharaj, chamado Prapana Jivanamritam. E esse livro é o néctar, como ele mesmo diz, né? Vida e néctar das almas rendidas, imortalidade progressiva e positiva. Então, só a introdução desse livro já é um tratado sobre a ontologia da devoção, da perspectiva Brahma, Madhava, Gaudiya, Vaishnava, mas mais especificamente do Sri Chaitanya Saraswati Mat no humor de Gurudeva e Shileshidhara Maharaj. Então, assim, é uma obra muito linda mesmo, e cada verso que foi selecionado por Shileshidhara Maharaj, como ele mesmo fala, né? Na contracapa, né? Eu vou ler só esse pedacinho também, daqui do conteúdo. As abelhas, intoxicadas no festival de beber o mel dos pés de lótus do Senhor, zumbem ocupadas nas glórias do Senhor, e gotas de mel caem de suas bocas e se espalham por todo lado. Para meu próprio prospecto divino, coletei cuidadosamente algumas destas gotas aqui, e assim adoro a poeira dos sagrados pés de lótus desses santos repetidamente. Porque Shrestha Maharaj ele está comparando os santos que eram devotos no passado e revelaram o conhecimento transcendental através de slokas, né, através de versos. Ele compara com abelhas
que coletavam néctar das flores de lótus, né, que representam os pés de lótus de Krishna. E intoxicadas com esse mel, com esse êxtase, algumas gotas caíram nesse mundo que são esses versos, e Srileshwara Maharaj coleta esses versos e oferece esse grande reservatório de néctar que é o Prapana Jivanamritam. E aí também a gente vai continuar com o estudo dos giotis especificamente, e aí tem uma relação muito direta, né, entre o estudo da filosofia védica e dos giotis. Por quê? Porque os parâmetros da interpretação do mapa, da perspectiva da alma, são trazidos por esses mestres. Então, a gente estuda a matemática, a geometria, o resultado calculado de causa e efeito que aparece no mapa, sob a misericórdia e o olhar desses mestres espirituais. Então, a gente vai para a técnica a partir também de um grande astrólogo indiano chamado Narasimha Rao. Então, Narasimha Rao, ele traz de um jeito até mais fácil para a gente o conhecimento de outros grandes mestres indianos da astrologia. Então, a gente pegou as aulas do Narasimha Rao, que ele deixou abertas para que estudantes iniciantes possam dar, né, os primeiros passos, e a gente está agora na segunda aula do Narasimha Rao. Também a gente tem a possibilidade de fazer alguma observação sobre as efemérides e eu vou continuar com a leitura do Prapana Jivanamrita. Jai Shri Sridhara Maharaj Ki Jai. Na semana passada, eu parei a leitura quando ele falava sobre a flor de lótus e a relação da flor de lótus com o guru, que é o mestre espiritual, e o sol, que é Deus, né? Então, a flor de lótus sem a água que nutre e protege ela, o sol queimaria ela. Existe um equilíbrio, né, nessa transmissão de energia, na busca do discípulo pelo caminho espiritual através de um veículo apropriado. Então, a água representa esse veículo apropriado. E aí tem um verso, a leitura continua através de um verso de uma canção que fala sobre os Goswamis, que é o Guru Vastakam. O verso 8 do Guru Vastakam fala: Yasha Prasada Bhagavad Prashada, Yasha Prasada Nagatiku Topi, Dayastu Tasya Yashastri Sandhyam, Vande Guru Shri Charanara Vindam. E aí a tradução é: preste reverências aos pés de lótus de Shri Gurudeva, o mestre espiritual. Por sua graça, alcançamos a graça de Krishna, a graça de Deus. Sem sua graça, estamos perdidos. Por isso, ao alvorecer, ao meio-dia e ao entardecer, meditamos e cantamos as glórias de Shri Gurudeva e oramos por sua misericórdia. Esse é um verso de uma canção que se canta todos os dias no templo. E aí Srileshwara Maharaj continua: ao lidar com seu discípulo, tudo o que o Guru Vaishnava transmite é graça, e sua graça é sua vontade de estender sua fortuna ao discípulo. A instrução dele é o meio de certificar sua vontade, que é serviço para a satisfação do Senhor. E pelo serviço convidamos sua graça. Através de um desejo sincero de servir, atraímos sua simpatia e a extensão espontânea de sua boa vontade para nos encorajar em nosso relacionamento com a entidade suprema.
Ah, eu acho que eu tinha lido essa parte, hein? Porque aqui ele está falando sobre o papel do guru, a posição dele de encaminhar a gente para o serviço transcendental, e aí agora ele vai falar sobre um verso, que se refere a um verso do Bhagavad Gita, né? Primeiramente, rendamo-nos, devemos oferecer-lhe respeito exclusivo, pranipata, senão não nos permitiremos chegar perto dele. Segundo, poderemos fazer nossas perguntas sinceras e substanciais, pariprashna. Com o espírito rendido, poderemos ouvir as mensagens de nosso mestre, que ele nos transmite de seu venerável assento, a Vyasasana. Nesse ambiente conducente, a inspiração e os ditames adequados poderão descender até nós fortuitamente. E, finalmente, prestar serviço, sevaiar, nos permite provar a essência. Então, essa é a interpretação de Shrestha Maharaj sobre o verso do Bhagavad Gita, e ele desconstrói o verso dando o passo a passo, né? Então, desde se aproximar de um mestre espiritual e prestar respeito a ele, pranipata, e aí depois fazer perguntas sinceras e substanciais, pariprashna, depois se aproximar e viver perto desse mestre, né, que aí se refere próximo ao seu assento, Vyasasana, e depois prestar serviço a ele, que é Sevaiar. E aí continua o texto. Pela instrução de seu Gurudeva, Devashinarada, então, aí ele continua, Vyasadeva teve que se submeter a um desenvolvimento progressivo. Então, o mestre espiritual de Vyasadeva é Narada Muni, Devashi Narada, Narada Muni, que é filho de Brahma. Então, uma coisa interessante também que a gente tem que lembrar é Vyasadeva é o compilador dos Vedas. Sim, mas não foi ele que criou esse conhecimento, não. Esse conhecimento, ele vem desde o momento em que o universo é criado. O que Vyasadeva faz é escrever esse texto, porque esse conhecimento era transmitido de mestre a discípulo. Então, esse conhecimento ele é transmitido, né, para Brahma. Brahma, aí tem toda uma sequência, né? Brahma passa esse conhecimento para o Sol, quando ele cria o Sol, e ele passa esse conhecimento para os Saptarishis, e ele passa esse conhecimento para Narada Muni, só que Narada Muni ainda vai mais longe e descobre Krishna. E quando ele descobre Krishna, e ele descobre que Krishna é a meta última, e aí ele vai revelando esse conhecimento dentro da criação, aí é que começa a diversidade de passatempos a acontecer dentro do universo. Então, para isso, a gente tem todos os Puranas que ilustram o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Vyasadeva é o filho de Parashara, Parashara, que é o criador da astrologia védica. E aí, outro dia, eu estava lendo que Vyasadeva, não, Parashara, é filho de um dos Saptarishis. E os Saptarishis são os sete sábios que vieram de Brahma. Então, assim, é um conhecimento muito da origem do universo, muito próximo da criação dessa mecânica. Então, o que a gente está estudando, de certa forma, é um conhecimento muito ancestral, é uma coisa muito da programação do universo. Então, só para a gente entender o tempo das coisas, né? Narada está estabelecido em devoção não calculativa. Devoção não calculativa significa que você não está esperando nada como resultado. Então, isso se chama Jnana Sunya Bhakti ou Jnana Vimukta Bhakti Pramaha. E acima de Narada encontra-se Uddhava, que está estabelecido em amor divino exclusivo por Krishna, Premaika Nishtaha. Aí aqui Shrestha Maharaj trouxe uma concepção ainda mais elevada.
Ele está dizendo o seguinte: Narada Muni é um grande devoto de Krishna, revela para Vyasadeva o conhecimento transcendental, mas a posição de Narada Muni em relação ao amor por Krishna é inferior à posição de Uddhava. E ele define isso como? Ele fala que a devoção não calculativa, Jnana Sunya Bhakti, então tem uma questão aqui que é o seguinte, né? Ao pé da letra, Jnana, Jnana, Sunya Bhakti significa conhecimento sem devoção. A tradução ficou como devoção não calculativa, que é um tipo de devoção que não espera resultado, mas o termo sânscrito fala sobre conhecimento sem devoção. Então quer dizer que Narada conhece e adora Krishna, mas ele não tem devoção. Ele sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas não tem amor por Krishna. E aí ele fala que Uddhava tem amor divino exclusivo por Deus. E isso se chama Premaika Nishta e é superior. Então aqui ele já está trazendo as graduações dos relacionamentos íntimos com Deus. E aí ele coloca, até que alcancemos Goloka, onde existe o conceito pleno de Krishna, todos os demais estágios são mutáveis. Quando a pessoa se estabelece firmemente em seu relacionamento de serviço com o Senhor original, Swayam Bhagavan Krishna, não há mais qualquer mudança. O que ele quer dizer com isso? De qualquer estágio intermediário, você pode, tipo, mudar. Você pode ir para qualquer plano intermediário de divindade, dentro do infinito. Mas quando você chega em Goloka Vrindavana, você não sai mais, porque lá tem tudo, 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 toda experiência possível para a alma na relação de êxtase, de devoção e de amor, está dentro de Goloka Vrindavana. Então, é a ideia de que entre todos os mundos intermediários ainda há algum tipo de insatisfação, porque mesmo Deus no paraíso, ele não se apresenta plenamente. Ele se apresenta de acordo com a capacidade das almas de se relacionarem com ele. Mas em Goloka Vrindavana ele manifesta todas as potências dele plenamente e se relaciona diretamente com todas as almas em pleno êxtase. Então, é isso que Shileshdara Maharaj está explicando. De Goloka Vrindavana é a meta última. Não tem nada além, porque lá é infinitamente progressivo e dinâmico, e você não sente nenhum desejo de voltar, porque você já alcançou a meta última, a suprema personalidade de Deus. E aí Shileshdara Maharaj continua. Na narrativa do Brihad Bhagavatamritam, Gopakumara passa por Vaikunta, Ayodhya, Mathura, Dwaraka, e aí ele finalmente chega a Vrindavana. E aí é maluco, né? Porque eu tô fazendo o roteiro da Índia, e aí eu fui olhar no mapa. Véi, Dwaraka é longe. Dwaraka é na praia, do lado oeste da Índia. É bem longe de Vrindavana e de Mathura. Então, o reino de Krishna, na época em que Krishna viveu, 5.000 anos atrás, o reino de Krishna, ele ia depois de Delhi, mais ou menos para o leste, assim, para o sul, e ele chegava até o oeste na praia, assim, era um recorte gigante o reino de Krishna. Bem, bem interessante. Então, aqui ele está falando, né? Vaikunta, quando o Gopakumara está ascendendo nas plataformas transcendentais. Vaikunta é o primeiro degrau e é o céu onde todas as almas que estão lá têm um corpo igual ao de Deus e podem tipo ter prazeres iguais ao de Deus.
Então é um mundo de muito êxtase, de muito prazer, mas é um mundo onde Deus está distante, é um mundo onde Deus é absoluto, um rei onipotente e refugiante, que ninguém alcança ele. E aí Gopakumara não gosta desse lugar, porque ele está afim de Krishna. Então ele vai para Ayodhya. E em Ayodhya, ele encontra um outro aspecto de Deus, que é Ramachandra, que é Vishnu também, que é Deus também, mas é um rei também. É mais um rei, é um cara justo, é um cara legal, é um cara que é amigo de todo mundo, mas é um rei. E aí o rei tem as obrigações dele, tem as coisas dele lá e tal. E aí Gopakumara fala, não, velho, eu quero meu amigo Krishna, meu brother Krishna. E aí ele vai embora de Ayodhya, que é um outro plano, é um céu. A gente tem que entender que isso é céu, é paraíso. Então, quando a gente pensa, os cristãos, quando morrem, querem ir para o céu de Jesus. Pronto, tem o céu de Jesus, tem o mundo de Jesus lá, Jesus louca, né? O mundo de Jesus. E aí, quando os árabes morrem, vai ter lá o Alá louca, que é o plano espiritual dos devotos de Alá. Então, para cada tipo de relacionamento com Deus, existe uma plataforma última. E é esse o caminho que Gopakumara está fazendo. Gopakumara está atravessando todos os paraísos possíveis, olhando assim, dizendo, véi, eu tô indo nessa, não gostei não. E ele tá passando, tipo, ele tá indo para a meta última da galera e dizendo, não gostei daqui, tô indo nessa. E todo mundo que tá nesse paraíso fica perplexo com o Gopakumara, se fala, velho, você é muito doido mesmo, você chegou aqui e quer ir embora. Ele fala, velho, aqui não é meu lugar. Eu tô procurando por Krishna. Se Krishna não tá aqui, eu vou embora. Aí os caras, mas aqui é o céu. Os caras não me interessa, eu quero Krishna e ele vai embora. Então ele passa por Ayodhya e chega em Mathura. Mathura é onde Krishna. Porque o que é que acontece, né? Logo que Krishna vira adolescente, ele vai atrás do rei Kamsa, que é o tio dele, e aprisionou o pai e a mãe dele. Então ele vai, mata Kansa e toma o reino de Mathura e liberta o pai e a mãe. Só que aí o pai e a mãe dele viram o rei e o rainha de Mathura. E aí ele vai para Dwaraka e se torna o rei de Dwaraka porque ele casa com um monte de princesa. Beleza. O que que acontece? Gopakumara vai para um céu que é Mathura. Lá onde Krishna libertou o pai e a mãe e tal, e ele vira um príncipe lá. Ele encontra com Krishna lá e ele olha Krishna príncipe e ele não gosta de Krishna príncipe. Ele fala, velho, esse Krishna aqui, tipo, também não tá legal, não. Eu não gostei desse Krishna, não. Ele tem muita responsabilidade. Ele já, tipo, já entrou nessa vida de príncipe aí. E ele vai embora de Mathura. E ele vai para Dwaraka, e em Dwaraka ele encontra Krishna Rei, onde todas as pessoas estão vivendo com Krishna na posição de rei, numa posição de muita felicidade, de muito prazer, todo mundo era muito próspero, muito feliz, assim, autorrealizado. E aí ele olha para Krishna e ele vê Krishna Rei lá, e faz, velho, não, eu vou nessa. Aqui não é meu lugar, não. Eu gosto de Krishna e tudo mais, mas esse Krishna aí não é o meu Krishna, meu amigo. E aí Gopakumara finalmente chega em Vrindavana, onde ele encontra Krishna, vaqueirinho lá, com os amigos dele, tipo, roubando manteiga e correndo e maloqueirando com os macacos, perturbando as meninas. Aí quando ele chega lá, ele fala, putz, aqui é minha casa, velho, aqui é meu lar. E aí é quando ele acorda, que é a primeira parte da leitura que a gente fez, né? Que é quando ele fala que Krishna encontra com ele, ele abre o olho e Krishna encontra com ele, e os dois caem, saem rolando pela grama, em êxtase, chorando, e ninguém entende nada, né? Então isso é quando Gopakumara finalmente volta.
ele chega em Vrindavana. E aí, talvez, por causa dessa história, eu acho que esse é o único caso, né? Porque Srileshvara Maharaj ele fala que ninguém nunca volta de Vrindavana, ninguém nunca sai de Vrindavana. E aí ele fala o caso de Gopa Kumara, que é justamente para ilustrar, né? Tipo, em Vrindavana, se em algum momento você pensar que você não quer estar com Deus, você vai embora automaticamente. E a história é essa. Gopa Kumara ele diz, vai, vou deixar Krishna ir atrás do bezerro e vou tirar um cochilo. Na hora que ele tira o cochilo, pronto, ele nasceu 500 milhões de vezes como ser humano, até conseguir voltar para casa. Então, essa é a história, né? E essa é a história justamente do livro que a Malati e o pessoal, né, tá lendo no grupo de estudos do sábado, que é A Busca Amorosa ao Servo Perdido. É um livro incrível. Assim, se alguém conseguir ler 4 parágrafos dele sem chorar, tem o coração gelado, tem o coração de pedra. Tipo, a pessoa tá morta por dentro. Então, só para terminar esse parágrafo aqui, o que é que acontece? Aí Krishna finalmente chega em Vrindavana. Krishna não. Gopakumara finalmente chega em Vrindavana. Ali, seu determinado relacionamento divino com o Senhor culmina firmemente em amizade, sakyarasa. Para ele, os estágios anteriores eram passageiros, embora para outros possa ocorrer um relacionamento permanente em alguns deles. São estágios progressivos de imortalidade positiva. Olha só, são estágios progressivos de imortalidade positiva. Isso quer dizer também que, mesmo que você tenha desenvolvido um determinado tipo de relacionamento com Deus, durante esse relacionamento você pode mudar ele, você pode temperar ele, né? Que é a ideia do sabor. O relacionamento com Deus é chamado de raça. Raça é sabor. Então esse sabor, ele muda, você vai cozinhando ele, você vai saboreando ele, você vai colocando novos ingredientes no seu relacionamento com Deus, e ele vai sempre se tornando cada vez mais dinâmico, cada vez mais progressivo e infinitamente, né? Porque a ideia de tempo é uma relação biológica, né? A gente tem uma relação com o tempo por causa da biologia. Se a gente entende a alma como consciência, ela não se relaciona com o tempo. E aí isso é o detalhe também, né? A gente pode viver quantas vidas forem possíveis dentro do universo e quantos universos forem criados. A gente vai viver dentro deles ou pode viver dentro deles. E para a alma, isso é um suspiro, isso é um piscar de olhos, é uma respiração. Então, a gente tem que desapegar um pouco da temporalidade das coisas, né? É muito louco, é muito difícil, porque a mente toma conta da gente o tempo todo, o tempo todo. Muito difícil a gente se manter na consciência mesmo, né? E buscar sempre pelo propósito e a resposta das coisas, assim, tipo, pô, será que o que eu estou fazendo agora é o mais apropriado, né? Essa pergunta, ela sempre fica, caraca. E aí é ruim, às vezes, porque a pessoa entra num looping também, assim, dizer, caraca, eu tô perdendo tempo, eu não tô conseguindo fazer tudo que eu podia fazer, eu acho que eu não tô fazendo o meu melhor e tal. Mas, velho, tudo que tem que acontecer está acontecendo no momento certo, então a gente tem que ter essa fé de que a gente não controla as coisas, a gente age dentro do fenômeno. Então, enquanto o fenômeno estiver acontecendo, que a gente possa tomar sempre as melhores decisões e agir da melhor maneira. Então, pensar sempre nisso, né? Como é que eu posso oferecer tudo que eu estiver fazendo para Deus? Fazendo o meu melhor. Então, se eu fizer sempre o meu melhor, eu posso sempre oferecer para Deus. Eu não vou ter, tipo, eu vou fazer um rango, eu vou fazer uma comida massa,
Aí eu ofereço para Deus, ó, vamos comer aqui, Gurudeva, eu como um pratinho aí, eu como um pratinho aqui, e aí, tipo, todo mundo come, todo mundo fica feliz, e aí depois, pô, vou estudar de verdade, uma coisa massa, vou me relacionar com as pessoas, eu vou procurar fazer o meu melhor, vou procurar pessoas boas, vou procurar dar associação positiva e receber a melhor associação que eu puder. Então, pô, isso é vida espiritual. Esse é o ajuste apropriado que Srileshvara Maharaj fala, que Gurudeva fala, que Prabhupada fala, que o Madhusudana Maharaj fala. Qual é o ajuste apropriado? Tipo, pô, pensar que Deus está presente o tempo todo em todas as relações. Então, na hora que a gente está trocando alguma coisa, é o que Krishna fala no Bhagavad Gita. Tudo o que você pensar, tudo o que você desejar, tudo o que você receber, tudo o que você der, faça como oferenda a mim, velho, e pronto, tá resolvido o problema. Agora a gente tem que entender que Krishna não aceita qualquer coisa. Então, assim, tem que lembrar, ele vai aceitar qualquer coisa? Não. Então, faça o que ele vai aceitar, faça o que ele vai ficar feliz com você e satisfeito. E aí é isso, tipo, pô, tem tantos exemplos, por isso que as escrituras são legais, assim. Tudo que a gente lê nas escrituras é inspirador, é fantástico, é muito incrível, todas as historiazinhas, né? E aí o Lucas, ele trouxe uma história bem massa também, que faz parte do estudo da gente, que foi a história de Shane. Ele trouxe mais um episódiozinho de Shane, e eu vou ficar dando spoiler de Shane para ver se anima a galera a assistir. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Terminei, porque assim, essa pancada foi forte. Jai Shleshdara Maharaj, que Jai. Vamos continuar depois a leitura. Essa daqui eu vou até ler de novo, só para ninguém achar que ouviu equivocadamente alguma alucinação. Então, ele fala que o processo de evolução da alma, ele é um estágio progressivo de imortalidade positiva. Ele está definindo que as relações com Deus são um processo progressivo, são estágios de um processo progressivo de imortalidade positiva. É assim, é muito difícil alcançar a profundidade de 5 palavras juntas desse jeito. Essas palavras, elas foram além do processamento de dados natural da minha mente. Então, só agradecer a misericórdia de Shleshidhara Maharaj com a gente, porque a gente tem que ficar com a mente muito larga para conseguir receber esse conhecimento de uma maneira apropriada e tentar vivenciar esse conceito tão bonito e poético da relação da existência real da nossa alma. Então, é isso. É como se realmente a gente precisasse sempre ouvir essas coisas e lembrar dessas coisas, né? Porque muda completamente a configuração, assim, tipo, dá uma mudada no canal. Daí, se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu já estou com o texto aqui da segunda aula do Narasimha Rao, que eu vou começar ela de novo. Então, a gente vai pegar pedacinho por pedacinho e tentar desenvolver. Eu acho que a gente parou na 13, não foi, Lucas? Na semana passada? Foi a 13, né? Isso, tá até marcado É, aqui. marquei de amarelo aí. Massa, beleza. Quer falar a história de Shane, velho? Que eu acho que ela é super importante para ilustrar a ideia de entender as efemérides. Mesmo que a gente não vai entrar nas efemérides, é legal a gente entender como. Porque eu sempre falo isso. Desculpa eu te atrapalhar mais uma vez, velho. Eu já vou deixar você falar. Mas toda vez eu falo para a gente olhar para os planetas como pessoas. E os planetas, sendo pessoas, se relacionam. E o seriado de Shane, ele é massa, por quê? Porque a gente está vendo pessoas se relacionando, e essas pessoas são os planetas, são as constelações, são as nakshatras,
aspectos de Deus e, tipo, é muito lindo, assim. E qual que é a doideira, né? Agora, o Lucas está numa parte que fala sobre o relacionamento de Shane e Iraho, Saturno e Iraho. E aí a gente já falou da outra vez que qual foi a frase? Teve uma frasezinha que Mahadeva falou quando eles se encontraram. Qual foi? É, eu acho que é quando eles estão juntos, a destruição é certa, tipo alguma coisa assim. Sim. Os dois estão juntos, a destruição, antes da hora, né? Hum. Eles antecipam a destruição. Então, diz aí, qual que foi? Não, é isso. Eu tava assistindo, a Alexandra deu esse spoiler, daí eu falei, não, tem que ir atrás lá para ver qual que é, porque tava muito perto de onde eu tava. Gente, é capítulo pra caramba, mas eu acho que é tipo assim, tem uma linguagem de novela assim que chama na emoção forte assim, né, com os sobe o volume, chega a emoção, o roteiro não tem fim, você fica com raiva dos personagens, depois você não fica. E mas é bem novelesco, mas isso não é um ponto negativo, assim, acho que é bem didático para entender os devas, né, e as associações que a gente faz, enquanto essa questão pessoal que o Gora falou, né? Mas vale muito a pena de assistir, porque você vai pegando essas qualidades mesmo que tem em cada personalidade ali. E todas as tretas, porque aparece muita coisa, assim, né? E a interação entre eles. Tipo assim, eu tenho escrito aqui a tabelinha de amizade, inimizade tipo, a dignidade dos planetas. Mas agora você já olha tipo, já faz sentido, sabe? Você saber que Shukracharya e Indra não vão bater em hipótese alguma, sabe? Assim, só se tiver muita mutreta infiltrada ali, só assim que eles vão dar certo, né? Shani e Surya, tipo, eles têm muita treta juntos, assim, sabe? Assim, tem muito antagonismo, mas ao mesmo tempo a história vai dando umas coisas assim, de tipo, momentos diferentes, tipo assim, quando um quer, o outro não quer, quando. Sempre tem algum entrave, assim, entre Sol e Saturno. E aí, tipo, quando Mahadeva cria Shani, ele tem um propósito de. Lembrei o que eu ia falar. Tem um propósito de Shani ser o filho do Sol, né? E aí ele vai desenrolar nas histórias. Mas eu falei que é novelesco, mas o roteiro e as frases que eles tiram, tipo assim, é muito lindo, principalmente quando envolve a trindade, né? De Shiva, Brahma e Narayana, né? Então, tipo, fica muito clara a hierarquia, tipo, a humanidade, os grahas e a trindade. Tipo, é, para mim foi muito esclarecedor isso, assim, de entender aonde a gente tá, né? E tem lá, eles criam também, tem, tipo, antes, deve ter uns capítulos 50 60 assim, o Mahadeva cria o primeiro casal lá, que eu não lembro o nome agora. Mano, Manu e... eu esqueci. Mas eu enfim, não lembro o nome dela essas também. hierarquias. E aí, tipo, os planetas eles estão loucos para dominar a Terra, sabe? Então, tipo, eles estão o tempo inteiro arrumando encrenca entre eles por causa de orgulho e de poder, e também são todos muito habilidosos, né? Assim, tipo, então é lógico que tem muita treta. Aí você olha para as efemérides, você vai começando, pelo menos para mim foi, né? Assim, tô começando a entender o caráter de cada de cada planeta, no caso, né? De cada graha, mas é isso, tem muito chão ainda. Acho que são 300 e poucos capítulos, mas eu, como, sei lá, tô de recesso ainda, um pouco, tem mais ou menos trampo, eu tô engatando lá, dá até um bug no sistema aqui. Mas é isso, não sei se eu me estendi demais, mas vale muito a pena de ver para a gente olhar os planetas
assim, é bem educativo, assim mesmo, né? Tipo assim, esse livro do Narasimha Rao é tipo assim, a gente tá engatinhando mesmo, sabe? Então vamos engatinhar com alegria, assim, tipo assim, porque a gente está aprendendo o básico, sabe? A gente nasceu aqui do outro lado do oceano, essa tradição é muito antiga, né? Então, esse material que eles fizeram lá de Shane, eu acho assim, né? Eles não fizeram na brincadeira, né? Na zoeira. Então, tipo, os caras estudaram, tem uma... Os roteiros são muito bons, sabe? Assim, tipo, umas falas lá, é demais. Eu tô adorando. Então, tem uma parada, né, na cultura indiana que é o medo muito grande de cometer ofensa, tá ligado? Então os caras fazem as coisas de uma maneira muito fidedigna, pô. Eles vão nas escrituras e eles têm, tipo, pessoas mesmo, filósofos, mestres que orientam para escrever os textos. Muita coisa eles pegam dos originais mesmo e só desenvolvem como um diálogo, tá ligado? Mas ali é as escrituras. Tanto que você vai ter uma que é a novela de Buda, você vai ter a novela de Shiva, vai ter o Mahabharata inteiro, tá ligado? Mahabharata inteiro, Ramayana, todos esses clássicos da que aí a gente poderia chamar de literatura, mas são as escrituras védicas, todos os clássicos, as histórias clássicas já foram transformadas em séries e séries. Eu já vi tipo que tem três, velho, de Mahadeva diferentes, a mesma história feita três vezes em épocas diferentes, assim, com efeitos especiais diferentes e tal. Aí agora eu tô querendo começar uma outra para ver, tipo, pô, os efeitos especiais são melhores, mas será que os atores são tão bons? Porque eu acho que quanto pior os efeitos especiais, melhores são os atores. Eu fico de cara, esse É, cara é rola muito demais. bom, velho. Rola demais. Os caras, principalmente, velho, os que fazem. Ah, não tem como, todos estão bem ali, mas, tipo, você vê o cara que faz Mahadeva, Shiva, assim, ele fica. Ele não dá uma vacilada, sabe? O cara, ele tá muito concentrado ali, não comete nenhuma ofensa mesmo. Nenhum deles. Todo É mundo. isso, é isso. Então, assim, esse Shane, principalmente, é material didático para quem quer estudar astrologia. E, ó, eu nunca vi ninguém recomendando assistir essa novela. Então, realmente, é, é exclusivo, assim. Vão atrás de Shane, que vai responder mais perguntas do que eu. É massa. Só que o que eu queria que o Lucas tivesse dito era que no episódio de Shane que ele estava vendo, Rahu influencia Shane muito maleficamente. Shane fica muito perturbado, ele fica muito abalado. As qualidades de Saturno ficam abaladas pela ilusão, a força da ilusão e da hipnose, né? E aí a gente vê a manifestação de Ashilesha, de Ardra, né? Poderes hipnóticos, Shatabicha. Então, Rahu ali seduzindo Saturno, e aí o que é que acontece? Mahadeva, velho. Mahadeva aparece assim e protege Shani, porque ele criou Shani com um propósito. Então, assim, quando ele viu que Rahu ia interferir no propósito de Shani, Mahadeva vai lá e interfere também, tá ligado? E ajuda Shane para conseguir alcançar o objetivo dele e traz a visão transcendental para ele. Não é a visão transcendental? Ele. Espiritual, Ele faz uma cena que ele vai do Muladhara Chakra até o. Ele vai, tipo. Ele começa. ativando, né? O que ele dá é um poder de visão que só a Trindade tem. Hum, Então, como ele então, fala assim, como é que eu vou ser o senhor das ações, vou poder julgar se eu não sei o que aconteceu em tal situação. Então, ele vai ganhar o poder, spoilerzaço. Mas, tipo, uhum.
vai ganhar o poder de olhar para a pessoa e já ter noção de tudo que a pessoa já pensou, de tudo que ela já fez, enfim. Era isso. Onisciência, né? É uma onisciência. E aí eu parei, putz, não vou falar, mas é assim, ele pede para ver a vida de Mahadeva. E Mahadeva Não, a minha não, né? não me permite. Fala, Aí tudo ele bem. vê, né? Ele olha, daí tipo, vai para uma imensidão lá e fala, eu não consigo entender, enfim, foi mal. Sim. Porque a vida de Mahadev tá na outra série, pô. Que é Hara Hara Mahadev, que aí é massa de ver também, tá ligado? Então, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou a gente segue para a leitura do Narasimha Rao? Nada? Então vamos nessa. É, Então, assim, como já estava marcado aqui onde a gente parou e ninguém tem dúvida do que a gente já trouxe anteriormente, então eu vou continuar de onde a gente parou, que é o ponto 13 da segunda aula. Logo mais, quando a gente terminar os ajustes da tradução também, a gente vai compartilhar esse texto. Eu acho que todo mundo também que está já tem esse texto, todo mundo que está online já está com esse texto. O ponto 13 é o seguinte: Júpiter é o planeta satívico, que é satívico, né? No modo da bondade. Mercúrio é um planeta rajásico, que aí quer dizer que é um planeta no modo da paixão. E ambos são Salmya Grahas. E a gente estudou no Graha Sutra que os Salmya Grahas são planetas benéficos, são planetas bons, né? E aí ele continua, ponto 14. A mente precisa de alguma contribuição da inteligência, que precisa de um agente processá-lo e trazê-lo à mente. Essa é a capacidade de aprendizagem, ou seja, a Lua, mente, recebe a informação de Júpiter, inteligência, através de mim, capacidade de aprendizagem, mas aqui é Mercúrio, né? Então, aqui o Narasimha Rao, ele diferencia Júpiter de Mercúrio, dizendo que Júpiter é a inteligência e Mercúrio é a capacidade de aprendizagem. Beleza. Mas no Bhagavad Gita, Krishna fala que ele é Buddhi, a inteligência dentro do homem. Então, a gente entende aqui que essa inteligência que o Narasimha Rao está se referindo dentro do texto, através de Júpiter, é o conhecimento mesmo. E aí, Mercúrio, como a capacidade de inteligência, a capacidade de adquirir cognição, mas que é a inteligência no sentido que a gente entende a inteligência. Tem muita terminologia diferente entre o que os indianos falam e o que a gente traduziria para o português. Então, alguns ajustes a gente, a gente precisa sempre fazer. Então é isso. Mercúrio é a inteligência, mas também é a capacidade de aprendizagem, e Júpiter é o conhecimento, mas o conhecimento sendo usado com inteligência, né? Então, tem essa diferença entre o conhecimento pelo conhecimento como informação e essa sabedoria, que é usar o conhecimento com a inteligência, a experiência, né? Então, o ponto 15. Chandra, a lua, fugiu com Tara Devi, a esposa de Júpiter. Então, houve uma traição aqui, né? Ele está contando a história que aconteceu, que Chandra, a lua, se apaixona por Tara e tem uma relação com ela. Brihaspati é Guru, Júpiter, o professor ideal. No budismo, Tara Devi é adorada como a mãe, então como Shakti Devi também, como Mataji ou Matanji.
Deveríamos olhar para a manifestação dessa história dentro de nós. Júpiter é referido como o professor ideal e Mercúrio como o aluno ideal. Eu não sei como é que o Nada Haral, ele... Deixa eu ver se ele continua aqui. Ele vai continuar a história. Mas, assim, essa história, ela fala sobre a relação entre Mercúrio, a Lua e Júpiter. Então, se ele não explicar mais para baixo, aí eu trago uma explicação. A mente precisa de um agente. Usa Mercúrio, que atua como esse agente. Tara Devi mostra a expressão da inteligência ou a parte feminina da inteligência. Mercúrio nasce da Lua e Tara Devi. Aqui está uma história que se desenrola dentro de nós. Tara Devi, sem Júpiter, é Stri Shakti, é a manifestação, a expressão da inteligência. A inteligência, por si só, vive no vácuo e não significa nada. Com essa manifestação, nasce a inteligência de aprendizagem, então a capacidade de aprender. Agora, Júpiter, a inteligência, Mercúrio, a capacidade de aprendizagem. Agora, Júpiter aceita Mercúrio, que é a capacidade de aprendizagem, como filho, como um aluno. Agora Mercúrio processa essa inteligência e a mente atua sobre essa inteligência processada. Portanto, todos os três planetas, Júpiter, Mercúrio e a Lua, precisam estar fortes em um mapa para que uma pessoa seja muito inteligente. Então, aqui ele está descrevendo que a inteligência dentro da gente nasce de uma relação entre Mercúrio, a Lua e Júpiter. Então, ele traz, né, essa concepção de Júpiter como a inteligência, Mercúrio como a capacidade de aprendizagem e a Lua como a nossa mente, que precisa da inteligência e da aprendizagem para poder evoluir. 18. E daí, né, a gente olha no mapa da gente essa força de Mercúrio, da Lua, de Júpiter, para poder, tipo, qualificar no sentido, identificar ou trabalhar essa capacidade de aprendizagem, o conhecimento, a inteligência, o discernimento. Dá para a gente olhar no mapa da gente e tentar avaliar isso e tentar entender como fortalecer também, né? 18. A inteligência transfere tudo o que sabe para a capacidade de aprendizagem e faz transições para a mente. A inteligência, Guru, a capacidade de aprendizagem, Mercúrio, processar informações, a mente, e a Lua, como a execução de informações. Então, a Lua é que executa, porque a Lua é a que controla os sentidos e controla as ações. Então, é a Lua que dá o último comando antes da ação. Ela precisa receber estímulo da inteligência e ela precisa receber estímulo do conhecimento ou dessa habilidade, né? Entendendo como Júpiter e Mercúrio. Porque Mercúrio também é a habilidade, a capacidade da gente fazer a coisa do jeito certo, com técnica. E Júpiter, o conhecimento técnico dessa atividade. 19. Shiva é energia. Shakti é a manifestação dessa energia. Aí ele coloca Tara Devi é essa energia, é a energia. Então a gente já viu isso aqui quando a gente estava falando sobre Purusha Prakriti, Shiva Shakti e a ideia, né, do Drishti, então do planeta e do Shakti Drishti.
Então, aqui está dizendo Shiva como o Purusha, como o planeta, o controlador do poder, e Shakti como o próprio poder. E aí está trazendo aqui Tara Devi como esse poder que vai manifestar alguma coisa. Relevância das histórias purânicas. Ponto 20. Cada uma das histórias purânicas poderia ter ocorrido em um plano diferente ou em uma dimensão que podemos não perceber, mas uma representação microscópica dela pode se desdobrar dentro de cada um de nós, conforme abaixo. Os Puranas devem ser percebidos como verdades eternas sobre nós. Então, o que aqui está trazendo é o seguinte: essas histórias purânicas, puranas, são as escrituras que contam as histórias que falam sobre toda essa filosofia de dimensões, de manifestações de deuses e mesmo da suprema personalidade de Deus. Então, os Puranas contam essas histórias, e aqui o Narasimha Rao está dizendo que isso acontece dentro da gente. Por quê? Porque Deus vive dentro da gente. E Deus vive os passatempos eternos dele o tempo todo. Então, Deus não está dentro da gente sofrendo. A gente pode achar que a gente está sofrendo, mas Deus, dentro do coração da gente, ele não está sofrendo. Então a gente tem que entender que a relação de Deus com a gente é sempre em êxtase e amor. A gente é que esqueceu disso. E o que sofre na gente é o ego, é a falsa identificação com uma identidade temporária. É isso que sofre. Na medida que a gente entende que é uma alma, a gente entra em êxtase com Deus que está dentro do coração da gente. Então, os passatempos continuam eternamente e Deus vive e dança dentro da gente. É isso, é Shiva, é Krishna e todos os tipos de divindades habitando dentro de cada um, né? E aí o ponto 21. Cada avatar de Vishnu é formado com a energia de um planeta específico. A gente já viu isso também no Graha Sutras. Então, aqui ele vai trazer de novo os avatares relacionados com os planetas. Eu vou ler, eu acho que ninguém aqui vai ter dúvida, e eu acredito que se alguém tiver dúvida, está muito fácil de encontrar um vídeo inteiro, de uma aula inteira sobre cada um desses avatares. Então vamos lá. Vamana Avatara é formado com energia jupiteriana. Então é o avatar de Júpiter. Júpiter é um Brahmane, um sacerdote, uma pessoa que vive os princípios do Dharma, satívico, né, bondoso e erudito. Júpiter rege as boas qualidades na gente. Essas qualidades são guiadas pela sabedoria. A manifestação da expressão da inteligência dentro da gente. Bali era um grande doador, mas um demônio. Aqui vai contar a história de Vamanadeva, que a gente já conhece também. Alguém que se orgulha de dar ou tem orgulho associado a uma generosidade. Olha só. Alguém que se orgulha de dar ou tem orgulho associado a uma generosidade representa o demônio Bali associado a ele. Isso se torna a natureza demoníaca. Então aqui ele está contando a história, né, de que Bali era um rei demoníaco que estava distribuindo terra e Vamanadeva, que era um anãozinho, foi lá pedir terra para ele e tem toda uma história. Então aqui ele coloca: você pode acabar. Eu acho que ele está falando sobre a qualidade demoníaca aqui. Você pode acabar com a qualidade demoníaca entregando-se, no caso, à vida espiritual, ou dissociando-se dessas atividades demoníacas, tipo, não agindo mais daquela maneira. Humildade é doar, né, dar de alguma maneira. E o orgulho pode ser derrotado pela humildade.
Vamana é representado pela humildade aprendida. Vamana representa essa humildade. Então coloca também, né, que como ele representa Júpiter, a posição principal, né, a qualidade primordial assim de um mestre espiritual para você reconhecer é a humildade. Ele nunca vai se exaltar, né? Um Brahmane muito erudito, que é Júpiter Brihaspati, né, o guru, e um anão é uma representação de humildade. E aí ele fala já sobre Júpiter levar 12 anos para dar uma volta no cinturão zodiacal. Aí aqui tem mais uma linha falando que adorado, já foi, beleza, tá? Eu acho que estava errado aqui. Ponto 23. Parashurama, o avatar formado com energia venusiana. Vênus também era um Brahmana, um sacerdote, mas rajásico por natureza, no modo da paixão. Então, Vênus está no modo da paixão e Júpiter está no modo da bondade. Vênus é o espírito de diversão que vive dentro da gente. Diversão por quê? Prazer. Então, tem o espírito de prazer. Por quê? Porque Mercúrio também tem um espírito de diversão. Só que é diferente do de Vênus, né? A diversão de Mercúrio é uma diversão infantil. Aí continua. Você tem prosperidade material e prazer sensual. Vênus oferece isso, né? Vênus gera a prosperidade material e o prazer. Quando o Rama, representado pelo Sol, então Ramachandra é um outro avatar, conheceu Parashurama, que é representado por Vênus, Parashurama perdeu toda a sua energia e se rendeu a Rama. Então quer dizer que aqui o Sol, numa conjunção, agiria mais forte do que Vênus, subjugando Vênus. E como o Lucas falou, quando a gente vai olhar a relação entre Súria e Shrukacharya, a gente sabe que ela não é nada boa. Então, Parashurama também é Shrukacharya, porque Vênus é Shrukacharya, né? A mesma energia. E aqui está dizendo que Súria ficou muito mais poderoso. Isso se desdobra no mundo astrológico quando o Sol e Vênus estão juntos, justamente. Quando o Júpiter e o Sol estão juntos, é para dar bom resultado, isso é bom. Isto é verdade, mesmo que o Sol esteja debilitado. Então, quer dizer que a conjunção de Júpiter e o Sol é boa, mesmo que o Sol esteja debilitado, e que a conjunção de Júpiter e Vênus, o Sol vai ficar forte, mesmo que ele esteja debilitado. Por outro lado, aqui, ó, por outro lado, quando Vênus e o Sol estão próximos, Vênus perde energia para o Sol. Isso é chamado de combustão. Aqui ele está falando sobre a combustão de Vênus, mas também a gente sabe que dentre os planetas, a combustão de Vênus e Mercúrio é uma que não é tão complicada assim. Mas vamos lá. Vênus entra em combustão. Isso é chamado de mal de amo. É chamado em sânscrito como Ashtagandha. Qualquer planeta próximo ao Sol entra em combustão, queima. A combustão de Júpiter não é ruim. A maior combustão em qualquer planeta acontece com Vênus. Vênus se torna fraco demais para influenciar. Portanto, o Sol dará resultado nesse exemplo. Então, ele está dizendo que numa conjunção entre Vênus e o Sol vai dar sempre mais resultado do que Vênus e pode até bloquear os resultados de Vênus. O bloqueio, eu acho muito difícil de acontecer um bloqueio total dos efeitos de um determinado planeta. Dentro das regras astrológicas existe esse termo de planeta bloqueado, né? Ou casa bloqueada.
mas talvez isso seja muito radical, assim. A gente sabe que através de, principalmente, atividades espirituais, a gente consegue reverter várias situações, né? A Renata levantou a mão. Fala aí, Renata. Ô, Goura, quando a gente tem uma conjunção com três planetas, eu tenho que olhar pelos graus, ou se tem um planeta no meio, ele vai se relacionar só com o superior e o do meio com o inferior. É pelos graus, né? Não tem aquelas regrinhas de até tantos graus, até 10 graus, sei lá, a conjunção é forte, é por aí que a gente vai olhar? Então, vão ter vários elementos que precisam ser observados num tipo de conjunção como esse. Uma coisa é, a conjunção entre dois planetas é uma coisa. A conjunção entre três planetas precisa ser avaliada diferente. Por quê? Tem aqueles dois yogas que a gente já viu eles e eles são bem significativos, né? Shubha Kartari Yoga e Papa Kartari Yoga. Isso acontece quando os planetas cercam um outro planeta. E aí, isso é o que acontece no exemplo que você deu. Três planetas, né? Então, tem Mas dois você não disse planetas uma vez, cercando um. mas o Fala. luminar não entra, né? Porque eu estou falando, no caso, Sol, Queto e Júpiter. E não tem essa regra? No caso Uhum. de Chuba e de Papa Certo, Cartari, certo, que não entra certo. luminar? Uhum. Eu estou te Então, perguntando porque eu tenho um pouco de dúvida de avaliar essa conjunção desse jeito. sim. E assim, o Então, Sol, olha para você ver, o Sol tem 16, Queto tem 25. Não, mentira. Queto tem 22 e Júpiter tem 25. Ou seja, a hum. relação entre graus está próximo, né? Então, Mas certo, mas só nesse exemplo aí você tem que lembrar que como o Ketu é sempre retrógrado, ele nesse caso está com menos grau do que o Sol ainda. Se você for considerar a força do planeta pelos graus que ele tem dentro de um signo, Ketu aí seria o mais fraco, Júpiter o mais forte e o Sol seria o do meio. Beleza. Mas a conjunção entre o Sol e Ketu é sempre ruim. Então, Ketu, mesmo fraco, vai influenciar negativamente o Sol. Aí, pelo que o Narasimha Rao está falando aqui, a conjunção entre o Sol e Júpiter vai ser sempre boa, mesmo que o Sol esteja fraco, mesmo que Júpiter esteja combusto. Então, você tem uma relação negativa por um lado e uma relação positiva pelo outro. Entendeu? entendi. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Beleza. É, ponto 24. Existe uma exceção à combustão. Todos os planetas próximos ao Sol entram em combustão e ficam fracos, exceto Rahu e Ketu, uma vez que não possuem corpos físicos. Em vez disso, quando Rahu e Ketu, com o Sol, eclipsará o Sol e tornará o Sol muito fraco. Então, assim, eu acho. Quer parar por aqui? Alguém quer continuar ou a gente para por aqui hoje? Deixa eu ver aqui. Porque aí vai para Kurma Avatara. É isso, essa aula é muito grande. Lucas, tu marca aí Kurma Avatara para a gente continuar daqui depois? Beleza. Daí depois me lembra para a gente tirar uma horinha e corrigir esse texto todo, velho. Fazer uma correção nele toda. Sim, eu poderia fazer Mas, isso aqui também, acho que eu não fiz, mas eu poderia fazer. não, Mas a gente pode. é uma coisinha bem simples mesmo, né? É um erro do tradutor mesmo, né? Uhum. É um Goura, ajustezinho, uma coisa ou outra. Oi, fala. só uma última pergunta.
qual o parâmetro para avaliar? Porque o eclipse é inauspicioso, mas tem alguns casos que, tipo assim, ele dá uma virada, assim, né? Que não sei se poderia usar auspicioso. Qual que é o parâmetro para avaliar isso? O parâmetro é estado de consciência. Então, é o cara, tipo, precisar de um carro e cair, sei lá, uma maré na mão dele, tá ligado? O que eu falei, velho, eu precisava de um carro, só não precisava de um problema. Mas é o que caiu na minha mão. Eu vou ter que fazer um bom uso de um mau negócio. É um bom uso de um mau negócio, velho. Eu vou ter que usar do jeito que eu puder e vou ter que dar jeito para minha necessidade. Então, assim, um eclipse no mapa é um karma? É um karma. Aí, tipo, você tipo, tem o que fazer depois que nasceu? Não, você vai ter que carregar o mapa pelo resto da sua vida. Aí, o Então, que é é que a gente... sempre inauspicioso. É sempre Sim, não, essa inauspicioso. era a minha pergunta. Uhum. Beleza, tá bom, mas lembrando que, na medida em que a gente se entrega ao processo de vida espiritual, esses karmas vão se transformando de alguma maneira. Pô, quantas vezes eu já falei sobre a história do mapa de Gurudeva e a relação do que Shilestara Maharaj falou para ele? E mesmo tantas outras situações em que a gente vê que uma misericórdia apareceu ali e mudou aquele caminho. A gente acabou de falar, tipo, pô, quando Shani, Saturno, que foi criado para ser a justiça dentro do universo, quase se perdeu no caminho por causa de uma má associação. Deus interferiu, Deus chegou e fez: não, velho, eu criei você com propósito, você vai fazer o seu rolê. Então, assim, a gente tem que pedir muita misericórdia, justamente, para conseguir superar esses karmas, superar esses sanskaras, superar esse comportamento condicionado. E aí a sinceridade da gente, a dedicação da gente, o trabalho duro da gente vai liberando essas camadas, vai arrancando elas fora, pela misericórdia do guru mesmo. Então, procurar. Fala aí, Lucas, diz aí. O mapa de Mahaprabhu é um eclipse, né? Ele É, nasce no eclipse. E você, então, com eclipse no Lagna. então, e você falou também que no final da vida Mahaprabhu estava com, tipo, problemas psicológicos. Uhum. E você acha que isso pode ser um karma do próprio Rahu ou Ketu que ele tem no ascendente? Keto, Keto. Mas de E qualquer jeito aí, a relação é intensa, né? então, o lance que acontece, velho, no caso de Mahaprabhu, é que a gente, com uma visão materialista, poderia realmente dizer que ele estava com problemas psicológicos, mas ele estava manifestando todos os possíveis sintomas de êxtase, de amor por Deus, constantemente. Então, isso é para a gente entender que quando alguma alma se ilumina, ela perde completamente a conexão com esse mundo material, velho. E assim, eu já falei várias vezes, quando a alma se ilumina, ela abandona o corpo automaticamente e tal. Meu irmão, Mahaprabhu era um avatar, velho. Ele tinha uma função, ele ficou nesse mundo executando os passatempos dele para dar o exemplo, para criar os parâmetros. Então, assim, é muito louco, é muito doido mesmo, a gente pensar o quão auspicioso, né, o quão benéfico pode se tornar uma manifestação calculada. Porque a galera conheceu Mahaprabhu viveu 500 anos atrás, tem um mapa dele, tem a galera que viveu junto dele, viu as coisas acontecendo, escreveram as histórias, os caras, tipo,
mudaram completamente a vida deles e eles criaram uma corrente filosófica que há mais de 500 anos nunca foi derrotada, tá ligado? Então, assim, pô, era um eclipse no ascendente, tá ligado? Ó, o cara que veio no eclipse no ascendente. Então, assim, a gente acaba trazendo isso de uma maneira muito kármica, mas da mesma maneira, um Gandanta pode ser uma bênção para ajudar muita gente, um tipo um cala-sarpa, um fenômeno tipo que o cara olha assim e faz, caraca, isso aqui é muito treta. Mas no final das contas, a pessoa desenvolve um poder tão grande que ela consegue mudar muita coisa ao redor dela, tá ligado? É isso. Então, a resposta está no que você falou primeiro. É estado de consciência. Pode ser muito auspicioso no sentido assim de pegar as dores e transformar, né, no que precisa, não lamentar. Então, pode-se dizer que é auspicioso para, né, para a vida espiritual. Exatamente, exatamente. Que é estilo. Só para a gente concluir o encontro da gente com coisas malucas, né? Eu estava vendo que uma das regras da conjunção do Sol e Saturno, que foi um dos exemplos que o Lucas deu também, né? Shani e Surya. Véi, quando Shani e Surya estão juntos no mesmo lugar, o desconforto é nítido para todo mundo, tá ligado? Tipo, quando os dois se juntam no mesmo lugar, fica todo mundo tenso. Tenso. Os caras falam, meu irmão, vai rolar uma treta. Ah, qualquer respiração, um maluco desse vai abrir a boca e jogar uma maldição um no outro, velho. É isso. Então, quando Shani e Surya estão em conjunção no mapa, as escrituras dizem que isso é uma maldição para o pai, na relação com o pai, velho. E aí, assim, além do meu mapa, eu já vi uma porrada de mapa com isso. Eu faço, meu irmão, imagina um astrólogo indiano olhando esse mapa aqui, o que era que o bicho ia falar pro cara, velho? E eu já olhei mapa assim que eu faço, meu irmão, eu queria ver o indiano lendo esse mapa aqui. Meu sonho ver o indiano lendo esse mapa aqui, tá ligado? Porque as coisas, barbaridade que o cara ia ver assim, eu imagino como é que ele ia dizer essas paradas pra pessoa, tá ligado? Então, é muito massa, é muito maluco, é interessante demais, tá ligado? E é isso. O olhar da gente tem que ser sempre misericordioso, tá ligado? A gente tem que olhar para as paradas no mapa assim com muito amor, com muito afeto, com muita compaixão e olhar assim e dizer, meu irmão, velho, eu vou sair dessa posição, tá ligado? Porque é uma posição muito caída, pô. A gente tá no mundo material, velho. A gente tá caído. E o cara, velho, pode pegar o Jeff Bezos, pode pegar os caras mais poderosos do mundo, os caras são caídos, velho. Aí o cara fala, ah, não, mas é um Deus encarnado. Véi, se é um Deus encarnado, é um Deus caído, pô. Porque ao invés de ir pro céu, ir para um plano transcendental, o cara veio pro mundo material reinar. E olha o que ele tá fazendo aqui, qual é o benefício real que ele tá gerando para a evolução da consciência do mundo? Diz aí, Lucas. Eu tô. Você falou dessa conjunção e, tipo, no meu mapa, é uma linha, ele cruza no meio, assim, Shane e o Sol, né? Tipo, é oposição, Oposição. Shakti triste total. E aula passada você falou também disso, de Rahu e Shani também, que quando eles estão em conjunção um tipo de influência e quando eles estão trocando olhares é outra. É, Sim, vou ver se eu lembro que é tipo, quando ele tá olhando, mandando, acho que essa coisa hipnótica de Rahu deve entrar mais na mente de Shani, né? Do que quando ele tá em conjunção, é isso? vai influenciar dos dois jeitos, velho. Qual A que vai? diferença, a diferença aí é quem está mandando o olhar e quem está recebendo o olhar, porque além do Shakti Drishti, você vai ter os Drishtis naturais de Shani e os Drishtis naturais de Rahu, além do Shakti Drishti.
Então, os dristes afetam de uma maneira, mas a conjunção afeta mais. O que eu falei sobre o Shakti Drishti da relação de Rahu e Shani é porque quando é o Shakti Drishti de Shani para Rahu, quer dizer que Shani está em conjunção com Ketu, o que não é tão ruim, entendeu? Mas o Rahu e Ketu, eles dão Driste na quinta e na nona casa, certo? No Tricona, isso. E eles dão na sétima também? Na Ou não? sétima, porque é o outro, né? Onde Rahu está, não é Ketu, a oposta? Sim. Mas Então, eu acho que eu tinha notado aqui que era só, tipo, todos os grahas fazem essa oposição de 180 graus, né, na sétima casa, mas Rahu e Ketu eu tinha colocado só a quinta e a nona casa. então, tem uma outra regra ainda para Rahu e Ketu, que Rahu manda os dristes de Shani e Ketu manda os dristes de Marte. Você pode fazer esses dristes para eles também, tá ligado? Para a quarta e para a décima, não. Para a terceira e para a décima, para a quarta e para a oitava. Se ligou? Sim, aplica a mesma, com não tanta força. É isso? Véi, depende. Se você usar um olhar desse, você não usa o outro, tá ligado? Aí você libera as Kendras e joga o olhar de Rahu e de Ketu como se fosse Shani e Mangal. É outra técnica, você vai usar outra técnica. Ou você usa uma técnica ou você usa outra técnica, tá ligado? Porque você vai interpretar coisas diferentes. Por quê? Se você olha o Driste, isso é maluco. Se você olha o Driste de Rahu no Tricona, ele está imitando quem? Pô, bicho, tem que colar, velho. Júpiter? Ou não? Isso é uma vergonha, velho. Vai perder ponto na avaliação. Goura, É, oi, é rapidinho, ele tá imitando, porque Rahu, ele sempre imita os planetas. Ele nunca vai fazer o rolê dele, ele não quer aparecer, ele não quer deixar a marca dele em lugar nenhum. Então ele está sempre imitando alguém. Então uma hora Rahu está imitando Júpiter, uma hora Rahu está imitando Shani, uma hora Rahu está imitando Mangal, uma hora ele está imitando Surya, uma hora ele está imitando Chandra. Depende, aí é onde está das conjunções, dos dristes, da regência do signo onde ele está, da regência da nakshatra por onde ele está transitando. E aí, quando você avalia os dristes de Rahu, você não avalia os de Ketu, tá ligado? Porque Rahu já está fazendo o rolê inteiro. Mas aí, tipo, é isso. Se você não quiser avaliar os dristes de Iraho, você avalia só os trânsitos também. Tudo isso são técnicas diferentes para avaliar o resultado do planeta, velho. Você pega uma técnica e usa, aquilo vai lhe dar uma resposta. Você pega outra técnica e usa, vai lhe dar outra resposta. Isso é o que tem, caraca, toda vez eu esqueço. Prashna. Prashna. Isso se chama prashna. Prashna é você fazer pergunta para o mapa. Você olha para o mapa assim, faz uma pergunta para o mapa, joga uma pergunta para o mapa assim e joga uma técnica em cima do mapa, uma técnica maluca. Véi, se você tiver os poderes místicos lá, maluco, a resposta vai vir, tá ligado? Você tem que saber fazer a pergunta certa e escolher a técnica certa. É estilo um Panchang, como se você fosse fazer a escolha do melhor dia para fazer uma determinada coisa. Pronto, como se fosse isso, mas você quer fazer uma pergunta para o seu mapa, você olha para o seu mapa assim, você faz a pergunta e você pega uma técnica, e aí pode ser Bhavat Bhavan, e você usa o Bhavat Bhavan ali até achar a resposta, velho. Você acha a doideira. Isso chama Prashna. Prashna é a técnica oracular, né? De fazer pergunta para o mapa e arrancar a informação de lá de dentro. Fala aí, Renato. então acho que você respondeu. Quando eu utilizo essa técnica?
de Rahu, considerando os drishtis de Saturno e de Ketu de Marte, eu tenho que fazer isso individualmente. Eu não posso, porque sabe o que é que eu vi? Que aí Rahu e Ketu Rahu e Ketu se encontram, se você fizer como a gente faz normalmente dos drishtis dos outros planetas. Aí Uhum. não tem essa conexão, tem que ser isolada, é isso? Isso, exatamente. E aí, alguém quer fazer mais alguma observação, trazer alguma questão? Tá tudo belezinha? Tô, tô super feliz que a gente está estudando, tô vendo o resultado, tô vendo vários movimentos interessantes acontecendo. Então, fico muito feliz assim com o desenvolvimento do estudo de cada um de vocês. Feliz também assim que vocês estão buscando e estão praticando. Fico feliz que cada vez mais a gente está tendo um alcance assim de pessoas legais e trazendo para junto e transmitindo o conhecimento que a gente recebe dos mestres. Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês dão de fazer esse serviço, de trazer esse conhecimento e eu agradeço de todo o coração que a gente possa ter esse espaço e esse tempo, que a gente possa fazer isso cada vez mais e que vocês sempre levem esse conhecimento por onde vocês forem e distribuam para as pessoas e pratiquem esse conhecimento, né? É muito importante a gente procurar pela doçura. Quando quando a gente estava lendo, né, a busca por Shri Krishna, um dos significados é a busca pela doçura. Porque Krishna é a beleza, o afeto, a ternura e a doçura. Então, a gente passa, tipo, muito corrido, né? O dia acaba e a gente nem viu o que a gente fez, a gente nem viu o que passou e a semana vai passando e o tempo vai passando e a gente vai fazendo tanta coisa. E a gente esquece de procurar pela doçura. Então, que a gente carregue essa ideia, né, de procurar pela doçura o tempo todo, em tudo que a gente estiver fazendo e no contato que a gente tiver com as pessoas, tipo, tentar trazer essa doçura, essa ternura, porque essa é a misericórdia, né? Quando penso no mestre espiritual, quando eu penso em Gurudeva, eu só consigo imaginar a ternura, a doçura dele com a incapacidade da gente de desenvolver devoção, de desenvolver conhecimento. Então, amolecer um pouquinho o coração, né? É isso. Minhas reverências a todo mundo. Um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem na luz. Um abração. Om Gyanati Mirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Yana Tasmaya Shri Gurave Namah. Jai Gurudev Ki Jai.